Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: no mundo espiritual não existe meio termo. Pecado é pecado e só há luz ou trevas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conseguimos entender o mundo espiritual. Através da Sua palavra, através da presença do Espírito Santo, o nosso coração ele começa a se acalmar e a nossa visão ela começa a realmente funcionar. Porque no passado nós tínhamos muitas imaginações, muitas crenças e vivíamos baseados nesses pensamentos, aos quais nos geravam apenas sofrimento. Só que conforme a gente vai lendo a palavra, nem tudo a gente consegue concordar, ou nem tudo a gente consegue aceitar, ou nem tudo a gente vê mal. Então nós queremos julgar as coisas baseados na nossa justiça, e essa justiça se baseia nos nossos interesses. Então eu não vejo mal em certas coisas. Deus ele deixou 10 mandamentos. E o primeiro deles, que nós não teríamos outros deuses, que nós não amaríamos nada nesse mundo além do nosso Deus, que nós não iríamos fazer imagens, que nós iríamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, que nós não iríamos mentir, que não iríamos cometer adultério, que nós iríamos guardar o sábado, que não era para a gente cobiçar as coisas. Então assim, ele deixou diversas coisas para a gente olhar e falar, isso daqui é escuridão e o contrário disso não é. Só que na nossa cabeça a gente vai achar sempre que se eu for lá e tirar a vida de alguém é muito pior do que eu mentir, ou do que eu roubar, ou do que eu não colocar Deus em primeiro lugar da minha vida, mas para Deus todas essas coisas são iguais, que é isso que a palavra ela diz. No mundo espiritual não existe esse quantitativo, não existe um grau de pecado, esse pecado é mais grave e esse pecado é menos grave. Pecado é pecado, escuridão é escuridão, luz é luz. Quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, nós não sentimos vontade de pecar, nós não achamos que aquilo seja as soluções dos nossos problemas, nós não cobiçamos as coisas que os outros têm, nós não sentimos vontade, nem nos sentimos atraídos pelas coisas que o mundo se sentiria. Nós olhamos o Senhor e falamos, não, Deus é o meu amor, Deus é o primeiro na minha vida. Nós não queremos colocar outras coisas no lugar de Deus, nós não queremos olhar para Jesus e falar, olha Senhor, você não é o suficiente, eu preciso da ciência dos homens para que eu possa ser curado. Não, Jesus ele é o suficiente. E se algum desses pontos eu deixo de fazer, eu quebrei todos os outros pontos. E você pode me olhar e falar, mas isso não é justo. A justiça vem de Deus e não de nós. Nós somos pecadores e nós sempre vamos tentar defender o pecado, porque se nós condenarmos o pecado, nós estamos condenando a nós mesmos. Se a gente vai lá em Tiago 2, versículo 10 a 12, a palavra do Senhor ela diz assim: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos, pois o mesmo Deus que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei de matar. Falem e vivam como as pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Quem está conversando conosco? Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele repete exatamente as mesmas coisas que eu disse. E eu sei que é difícil às vezes de aceitar e falar, poxa, mas eu só menti, não, eu só idolatrei, eu só fiz isso, eu fiz aquilo, eu só não honrei o meu pai e a minha mãe. Como pode ser igual uma pessoa que cometeu essa barbaridade?
Aqui você tem que começar a entender a origem das coisas. Nós vivemos uma batalha espiritual, ponto. Você concorde ou não concorde, ela vai continuar existindo. Antes de nós nascermos, ela já existia. Depois que nós deixarmos essa vida, ela vai continuar existindo. E é um ponto. Eu tenho que respeitar a mediocridade de mim mesmo. A minha vida, os meus pensamentos e as minhas ideias, elas não fazem diferença nenhuma. Elas só ganham um peso maior se eu servir ao Senhor, se eu tiver algum tipo de legado nesse mundo, ao qual, mesmo após a minha existência, o que eu fiz para Deus foi tão bom que ainda isso as pessoas podem usar para ter um relacionamento com Deus. De resto, vai ser apenas os filhos dos filhos e olha lá e mais nada. Não vai passar de uma lápide dentro de um cemitério e é só isso. E ele começa dizendo: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Por que ele está dizendo isso? Porque se nós vivemos uma batalha espiritual e a minha mente está controlada pelo diabo, já foi. Dali em diante, o que fizer ou deixar de fazer, para Deus já pouco faz, porque não é a vontade dele. Você está fazendo a vontade de um outro espírito. E aqui começa o pecado. É quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. Sempre que você quiser entender o pecado, volta na primeira vez que o ser humano pecou, que lá está muito fácil. Deus disse: não coma o fruto, ponto. Deveria ter se parado ali e continuado aproveitando o paraíso. Mas o homem, ele é insatisfeito por si só. Ao invés dele olhar o que ele tem e o que ele recebeu, ele quer justamente sempre o contrário. Sempre querer falar, sempre querer perguntar, sempre querer questionar. Foram procurar alguém que pudesse enganá-los, foram enganados. E ao invés de se arrependerem, colocaram a culpa um no outro. Então essa é a origem do pecado. Eu faço as coisas e culpo os outros pelos meus próprios erros. E Deus está dizendo: independente, se é o diabo que controla toda a vida, não importa o que vocês fizeram, está errado. Por isso que ele fala: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Deus, ele não vai chegar lá no dia do juízo final e ficar detalhando: esse mentiu, esse fez isso, esse fez aquilo, esse fez isso. Não. Ele vai dizer: pecou e não se arrependeu. Ah, mas pecou e não se arrependeu. É ponto. Já não vai ter como você explicar. Esse é o problema de quando a gente aprende a se livrar da culpa falando demais para as pessoas, convencendo as pessoas, mentindo, enganando, sendo falso, diminuindo as pessoas. Você acha que isso vai ser eficaz? Você acha que isso vai ajudar? A única coisa que nós falamos que muda a nossa vida é a confissão, quando nós confessamos para Deus. E confessar para Deus não é falar para o padre, não é falar para mim, não é falar para uma pessoa que estiver tomada pelo Espírito Santo, mas é para você se escutar o que você fez. Quando nós confessamos, nós estamos confessando para nós mesmos. Aquilo está incomodando o meu coração, a vergonha ela está dentro de mim. Eu estou olhando a palavra de Deus e estou me corrigindo, dizendo: olha, Senhor, realmente, eu preciso de Ti, eu preciso fazer da forma que você me ensina. Eu preciso colocar essas coisas em prática, porque uma delas que a gente não colocar, uma que a gente não concordar, já é o sinal que não é Jesus que está governando a nossa vida e nem a nossa mente, e vai vir as consequências dos sentimentos e das ações e das atitudes, das insatisfações e das reclamações. Pois o mesmo que disse: não cometa adultério, também disse: não mate. Então ele está mostrando: a mesma pessoa que nos orientou a uma coisa é o que nos orientou a outra. A diferença de hoje, você pode estar falando: poxa, mas eu não guardo o sábado. Tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, ele veio para o Novo. E todos aqueles 10 mandamentos se resumiu a 2. Amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu acabo fazendo isso, eu acabo cumprindo todo o resto. Por quê? Porque os meus pensamentos estão governados pelo Senhor, então eu não vou achar que isso seja uma solução, ou eu não vou nem sentir vontade.
eu não cogito mentir, eu não cogito enganar, eu não cogito julgar. Tudo que eu faço é baseado no que Deus coloca dentro do meu coração para fazer, não nos meus próprios interesses, mas nos interesses de Deus, aonde o maior número de pessoas elas possam se salvar através da verdade, através da palavra de Deus. E é justamente sobre isso que nós estamos falando. Então começa a olhar a tua vida, começa a observar o teu comportamento, começa a olhar o que você faz hoje e o que você fazia no passado. Se são as mesmas coisas, tem alguma coisa de errado, porque Deus ele vem e faz tudo novo. Você não vai deixar de ser quem você é, mas Deus ele vai aperfeiçoar você para que você possa ser o melhor que você possa ao lado dele. Porque sem Deus nós somos descontrole, sem Deus nós somos descompensados, sem Deus nós temos dependência emocional, sem Deus nós cremos que as pessoas precisam nos dar as coisas. Então nós tiramos as expectativas das pessoas e colocamos elas totalmente em Deus. E o Evangelho não é sobre não fazer mal para as pessoas, mas é sobre amar as pessoas. Porque se você só não faz o mal, você continua pecando. Porque aquele que sabe fazer o bem, mas continua não fazendo nada, está pecando. Porque a nossa vida é sobre obedecer. E obedecer é se colocar em movimento, é se colocar à disposição de Deus. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei e se matar. Então, não importa qual delas eu faço, qualquer uma que eu fizer já é o suficiente para demonstrar que os meus pensamentos eles estão corrompidos. Então não tem como você olhar uma pessoa que mente e não esperar o pior dela. Não tem como você olhar uma pessoa que ela está ali enganando outras pessoas e não esperar o pior dela. Ela não consegue fazer outra coisa porque como a mente já está comprometida, todo o resto vai ser apenas a consequência dos próprios atos dessa pessoa. Começa a entender que não importa se na tua frente está o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu tio, a tua tia, o teu primo, o teu amigo do teu trabalho, uma pessoa que você conheceu na rua, isso ou aquilo. Todos nós estamos passando no meio dessa batalha. Todos nós, todos. Só que nós temos regras. Nós temos algo que chama educação. Tem pessoas que elas são educadas, tem pessoas que elas não parecem que elas são pessoas que possam nos produzir algum tipo de mal, ou que nós temos que ter algum tipo de receio. Só que quando você coloca as pessoas sobre pressão, elas realmente mostram onde está o interesse delas. Quando elas se sentem acuadas, quando elas se sentem ameaçadas, aí elas vão demonstrar o que está dentro do coração dela. Por isso que nós passamos pela prova dando glória a Deus, porque dentro de nós a nossa mente está tranquila, porque nós confiamos naquele que nos chamou e naquele que nos resgatou. Nós entendemos que no passado nós vivíamos quebrando as leis de Deus, mas que hoje não. Hoje o amor de Deus ele nos sustenta e os nossos pensamentos estão governados pelo Senhor. E é por isso que as tentações elas diminuem, as vontades elas diminuem, a forma que nós vivemos ela se modifica, porque trocou o espírito. Se você falar que uma pessoa ela muda, ela não muda. Pessoas elas não mudam, porque enquanto os pensamentos dela tiverem sido governados pelo diabo, ela vai continuar fazendo as mesmas coisas e achando que ela tem razão. Porque assim como Adão e Eva, eles vão querer justificar os erros, querer explicar e querer colocar a culpa em alguém. E o único culpado somos nós mesmos, porque independente da idade que nós temos ou da história que nós temos, quando Jesus ele entra dentro da nossa vida, ele nos dá sabedoria para entender. E conforme nós evangelizamos e ajudamos outras pessoas, nós entendemos que nós não somos o único que passamos por aquelas coisas, mas que Deus pode curar todos os que o procuraram. Falem e vivam como as pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá liberdade. Então a lei, que é essa, os mandamentos e as coisas, ela vai ser julgada, mas nós temos uma lei diferente dentro de nós. E por quê? Pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, por nós andarmos com o Espírito Santo, nós temos liberdade. Liberdade. Não precisamos mais ficar oferecendo sacrifícios
Não precisamos mais viver a religiosidade. Por isso que Jesus dizia, olha, entra no silêncio do teu quarto e ora para o teu Deus. Nós sabemos aonde nós estamos procurando o Senhor, que é dentro da palavra de Deus. Nós sabemos o nosso chamado, nós sabemos o nosso propósito, e por essa lei nós seremos julgados, pela lei de Cristo, pela lei do amor. Não é mais sobre fazer o mal, mas é sobre fazer o bem agora. Antigamente era só não fazer o mal que estava tudo bem. É isso que os mandamentos eles estão ali dizendo, não faça o mal, não faça esse mal, não faça esse mal, não faça esse mal. Depois que Jesus veio e o Espírito Santo controlou o nosso pensamento, ele disse, agora chegou o momento de vocês fazerem o bem. Não é mais sobre não fazer o mal, mas é sobre fazer o bem. Como nós falamos esse dia, é sobre ser sal e ser luz. É sobre não permitir que o fermento dos fariseus, que a palavra das outras pessoas, que a ideologia do mundo, que os ensinamentos que não vêm do Senhor lhes contaminem os nossos pensamentos. Que nós não sejamos mais emocionados, querendo seguir as pessoas que não têm o Senhor, que não sabem para onde estão indo. Todo dia eu tento trazer alguma coisa que Deus ele coloca dentro do nosso coração para que nós possamos ter uma vantagem no Evangelho sobre as pessoas. E vantagem não é financeira, vantagem é emocional, porque não adianta nada você ter tudo e ser escravo das circunstâncias, ser escravo das pessoas, ser escravo de acontecimentos, não estar satisfeito nunca com nada. Não existe pior vida que essa. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiverem misericórdia dos outros. O que ele está dizendo aqui? Nos últimos tempos, quando nós formos prestar conta da nossa vida, de tudo aquilo de bem ou de mal que nós fizemos, quando nós olhamos as pessoas às quais nós culpamos e entendemos a razão que nós culpamos essas pessoas, e sempre está na minha falta de sabedoria, eu sempre tenho capacidade de olhar e entender a dor do irmão e me colocar no lugar da pessoa e olhar o que eu recebi, se eu dei alguma coisa por aquilo que eu recebi. Porque se eu não dei nada, eu não tenho direito de criticar a pessoa, eu não tenho direito de reclamar, eu não tenho direito de nada. Sabe, eu não tenho esse direito. Então eu começo a olhar as pessoas da mesma forma que Deus olha. Então eu já não olho mais a pessoa em si, mas eu olho a batalha espiritual e lembro lá de Efésios, que Deus falou, olha, não é contra a carne ou contra a sangue que nós estamos lutando, mas é contra os seres que estão espalhados, é contra os espíritos. E é sobre isso que eu estou falando. Então eu já não olho mais as pessoas, eu já não olho mais aquele que está perto de mim, mas eu tento enxergar além qual o espírito que está nele. E aí sim, nós vamos pregando, nós vamos ajudando, nós vamos evangelizando, nós vamos testemunhando e nós vamos nos apoiando no outro para que todos nós possamos alcançar a graça de Deus e o arrependimento em Jesus Cristo, porque sem isso, todo o resto da nossa vida ele não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Vamos trocar uma palavra melhor por misericórdia? As pessoas que não culparam as outras pessoas pelos seus próprios erros, pelos seus fracassos, pela falta de comunhão comigo, o Senhor. Isso é ter misericórdia. É eu parar de colocar a culpa nos outros e colocar a culpa em mim mesmo. É eu querer ter uma explicação mágica e mística para as coisas. Nossa, isso solucionou o problema porque tirou a culpa de mim e colocou. Nós falamos sobre isso. Sobre não existir essa ideia de karma, essa ideia de que nós estamos pagando o pecado dos outros, dos nossos pais, da nossa família. Não existe isso. Isso é bíblico. Vai lá Ezequiel 18 e leia. Vê se isso não vai responder todas as suas perguntas, se você quiser encontrar o verdadeiro culpado. Senão você continua culpando as pessoas e o dia que chegar, o último dia, você vai tentar explicar para Deus que o que ele ensina é errado e o que você faz é o certo. Se a gente vai lá em 1 João 5, não, 1 João 1, versículo 5 a 8, a palavra do Senhor ela diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus
e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e com ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Então João foi um discípulo que andou com o Senhor, que aprendeu com o Senhor, e que achou interessante e importante guardar as palavras de Jesus. E é isso que nós fazemos, nós guardamos as palavras de Jesus dentro de nós, e assim como João, colocamos essas palavras em outras pessoas, para que todos possam se guiar pela verdade e entender quando é o Espírito Santo que está falando conosco e quando não é, quais são os comportamentos que vêm de Deus e quais são os comportamentos que não vêm de Deus. A nossa vida ela serve para uma única coisa, dar honra e glória para o Senhor. As pessoas elas precisam nos olhar e enxergar Jesus. Esse é o nosso propósito. Eu não tenho que ser rotulado por aquilo que eu sei, por aquilo que eu trabalho. Eu tenho que ser lembrado por aquilo que Deus faz na minha vida. Esse vai sempre ser o nosso legado. Você pode partir dessa vida e as pessoas lembrarem você como um advogado, um médico, qualquer outro tipo de profissão que seja, e independente, posso ser uma manicure, posso ser uma massagista, posso ser um gari de limpar rua, posso ser uma pessoa que ajuda a cuidar de outras pessoas, não importa. Todos os trabalhos, eles são dignos, porque em todos os lugares nós podemos estar ali representando o Senhor, fazendo o nosso trabalho com amor. O valor do trabalho não é a recompensa e nem a dificuldade, porque não existe melhor trabalho do que aquele que eu faço, onde eu posso glorificar a Deus com a minha vida, onde as pessoas elas possam olhar e falar, nossa, como essa pessoa ela é abençoada, como essa pessoa ela é diferente, ao invés de ficar me comparando com outras pessoas, pelo meu nível de posse ou algum tipo de coisa, compara o teu coração com o coração que é de Jesus. Seja sal e seja luz, o resto tanto faz, A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta. Então esse ensinamento vem do próprio Deus. Esse ensinamento é o aperfeiçoamento da lei. Deus é luz. Ponto. Se nós estamos com Deus, nós somos luz. Ponto. Deus é amor. Ponto. Se nós estamos com Deus, o amor está com nós. Ponto. O amor não é uma pessoa que você procura, o amor não é algo que você encontra, o amor não é uma circunstância, o amor não é uma prova. O amor é o próprio Deus, assim como a luz é o próprio Deus. E não há nele nenhuma escuridão. Quando a gente olha Jesus lá atrás, ele fala assim, olha, só de pensar você já adulterou. É pesado você olhar e falar, poxa, mas como que eu posso controlar os meus pensamentos? O pensamento você não controla. Mas você sim pode chamar Jesus para perto de você. Você sim pode ler a palavra de Deus. E aí Deus ele vai controlar os teus pensamentos. E aí você não vai mais olhar as pessoas como se elas fossem um pedaço de carne ao qual precisam satisfazer os teus desejos carnais. Você vai olhar como uma pessoa que tem ou não Jesus. Se essa pessoa não tiver Jesus, você vai amar ela de uma forma diferente, em verdade e em espírito. Não com carne, não com desejo, não você buscando satisfazer alguma coisa, não trocando espírito. É diferente. A gente olha as pessoas com um propósito diferente. A gente olha as pessoas com a misericórdia que Deus nos olhou. Não como uma pessoa que, o que ele pode me oferecer, quanto de dinheiro ele tem, o que ele pode dar. Não. Como alguém, ele precisa de mim, ele precisa do meu direcionamento, ele precisa parar de sofrer. Então que fique bem claro, se nós estamos na luz, Deus está conosco. Se nós não estamos, Deus não está. Então não tem como a gente pegar o pecado e relativizar. Quem tenta diminuir o pecado a um grau onde, é só uma mentirinha boba, é errado do mesmo jeito. Mas eu não fiz nada, eu só pensei em fazer. Já está errado do mesmo jeito.
porque é sobre isso, é sobre quem está dentro da tua mente. Se é o Espírito Santo, você não pensa nessas coisas, você não tem vontade e nem tem interesse pelas coisas que são contrárias aos ensinamentos de Deus. Então, se eu olho algo e não me incomoda, eu já estou corrompido, porque incomoda. O Espírito Santo, ele incomoda, porque o tempo todo ele está dentro da nossa cabeça nos direcionando. E quando nós começamos a ir para o lugar errado, ele falou, opa, não é por aí. Aí você não vai chegar em lugar nenhum, é por aqui. Nós temos uma opinião muitas vezes sobre todas as pessoas, mas nós devemos passar o evangelho primeiro na nossa vida. A primeira rede social que eu tenho que olhar é a minha, o primeiro comportamento que eu tenho que ver é o meu, a primeira pessoa que está ouvindo a pregação sou eu não tenho que pensar que a palavra é para outra pessoa que seria bom. Primeiro eu tenho que examinar, será que eu mesmo não faço essas coisas? Será que eu não estou em escuridão? Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e com ações. Você percebe que o estar unido com Deus, ele não é eu dizer, olha, eu estou com o Senhor. Ele vai ter que ter ações. Além das palavras, ele precisa ter ações que comprovem que aquele tipo de comportamento ele vem do Senhor. E sem Deus é impossível se comportar como Deus. Nós nos sentimos fracassados muitas vezes porque nós falamos, nossa, mas eu já tentei ajudar, eu já tentei falar, você tentou, mas você falou porque Deus disse? Ou você falou pelos seus próprios interesses? Você falou porque você achava? Evangelizar é colocar aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração em prática. Então eu já conversei com Deus o suficiente para me arrepender, para entender os meus pecados, eu já estou tendo disciplina, eu estou tendo autocontrole, eu já tenho os frutos do Espírito Santo, eu já não sou mais tentado pelo irmãozinho ou pela irmãzinha, aí eu vou tentar ajudar as pessoas, porque Deus ele vai me colocar em situações as quais eu posso ajudar os outros. Não parte da minha vontade, nem parte dos meus princípios, mas a outra pessoa também precisa querer. Será que nós vivemos na escuridão? Ou eu estou vivendo na luz? Será que você vive na luz durante a semana e no final de semana você se torna escuridão? Eu não sei. Mas você deveria estar pensando sobre essas coisas. Porque sempre vai acontecer algo ao qual você vai ficar questionando Deus por que isso está acontecendo. Mas será que você está 100% fiel a Deus? Será que você está 100% integral àquilo que Deus coloca dentro do teu coração? Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todos os pecados. Então ele nos limpa do quê? De todos os pensamentos. Eu já não tenho mais compulsão, não tenho vontade de beber, não tenho vontade de ficar comendo. Ah, mas a gula é pecado? Eu não sei. Depende da razão que você come. Você come por necessidade ou come porque isso fica na tua cabeça? Você percebe, se a vontade não estiver no teu corpo, mas estiver na tua mente, é o pecado. Quando eu tenho necessidade de tomar água, eu sinto sede, eu vou lá, tomo, eu não fico pensando em tomar água. Meu corpo diz, eu preciso de água. Se eu estou com fome, eu sinto que eu estou com fome. É diferente quando a minha cabeça fica ali querendo colocar coisas. É a mesma forma, se a tua cabeça não sentir vontade, para que você vai ficar bebendo? Para que você vai ficar usando droga? Para que você vai ficar vendo pornografia? Para que nada? Mas se isso está na tua mente, está na tua cabeça, está no lugar que é a batalha espiritual. Dá para entender agora por que você não sente vontade? Porque esses pensamentos não vêm de Deus. Porque o sangue de Jesus nos lavou, o sangue de Jesus nos reconciliou com Deus e nos colocou numa posição totalmente diferente a qual nós vivíamos antigamente. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Então todos nós somos pecadores. Nós deixamos de ser em apenas uma circunstância, quando Jesus está conosco. Nós deixamos de ser trevas em uma circunstância, quando Deus está conosco. Ou nós amamos, ou nós perdoamos, ou nós temos misericórdia, ou nós fazemos aquilo que Deus coloca no nosso coração, ou nós vamos viver na escuridão. E as consequências da escuridão na nossa vida vão estar ligadas na onde? Nos nossos sentimentos. Vai sentir medo, vai sentir ansiedade, vai ter aflição, vai ficar falando mal das pessoas, vai ser uma pessoa falsa,
uma pessoa a qual não consegue reconhecer as outras pessoas, uma pessoa que ela é ingrata, e tá tudo bem, porque isso não vem de nós, mas vem do diabo que está na nossa mente. Isso também não tira a nossa culpa. Não é porque eu fiz as coisas que o diabo colocou na minha mente que a culpa não é minha. Não, a culpa é minha sim, porque eu não busquei a Deus, eu não orei, eu não fiz. E tá tudo bem. É justamente quando a gente começa a olhar as coisas e chamar elas pelos nomes, e tá tudo bem. Eu começo a olhar as pessoas com misericórdia, entendendo a batalha espiritual e tento trazer a chance dessas pessoas se aproximarem de Jesus. Você pode achar que o mal ele não tem consequência, mas essas pessoas elas estão sofrendo o tempo inteiro. Se não fosse assim, elas não ficavam fazendo brincadeira para ficar rindo o tempo inteiro, só sabe rir, só sabe brincar, só sabe fazer, só sabe se distrair. Elas estariam falando de Jesus, estariam ajudando outras pessoas, estariam se apoiando, sabe? Então a gente tem que começar a olhar o nosso comportamento e ver até onde a gente vai por Jesus. Tem que olhar que aquelas coisas que estão escritas na palavra não são brincadeiras. Não é para mim escolher o que eu falo, o que eu penso, o que eu quero ou não. Você nunca vai escolher isso. Só que depois não reclama. Esse é o ponto. Não reclama. Não reclama que as coisas não deram certo, não reclama que as coisas não aconteceram. Lembra sempre do mundo espiritual, que não existe um meio termo. Se você não está servindo a Cristo, você está servindo o diabo. Se você não liga para a religião, não acha que tudo isso você está servindo o diabo. Veja se as pessoas que você gosta de ler ou de seguir, se elas estão seguindo Deus ou estão seguindo o diabo. Veja se elas vivem a santidade ou o pecado. Porque é a coisa só tem luz ou tem trevas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o seu coração, que o Senhor lhe possa abrir os teus olhos espirituais, que você leia a palavra de Deus, encontre o seu pecado, se arrependa porque o Senhor ele é bom, ele nos perdoa, mude a sua vida, chega de não fazer mal e comece a fazer bem, a amar e a praticar tudo aquilo que o Senhor coloca dentro do teu coração. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.